Livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, nos diz assim: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, nós possamos compreender com a nossa mente o que é, para que fomos feitos, para que fomos criados, Pai. Qual é o nosso motivo de vida? E Deus, que o Senhor possa nos ensinar através da sua palavra, através da revelação da tua palavra, e que isso, Pai, mude a nossa perspectiva de vida, que isso mude o nosso olhar sobre a vida, que isso mude o nosso olhar sobre tudo aquilo que fazemos, ó Deus. Esse é o nosso principal motivo, Pai, ter uma mudança de olhar sobre a vida. E te pedimos também, Deus, que ao entendermos isso, que a nossa vida não tenha nenhum outro objetivo a não ser glorificar o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acabei de ler para vocês um texto que está em Romanos. Para você que não conhece a carta aos Romanos, essa talvez seja uma das cartas mais importantes da Bíblia. O livro de Romanos, ele é um livro que ele explica a doutrina da Bíblia. O que a Bíblia é, a importância de Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo no mundo, aquilo que ele fez, é uma carta teológica, vamos dizer assim, que se aprofunda em explicar os princípios da palavra de Deus. E aqui no capítulo 11, depois de Paulo explicar tantas coisas, depois de Paulo decupar vários assuntos acerca do Evangelho, salvação, graça, perdão, tudo isso, no capítulo 11, Paulo para a sua carta, ele para a sua argumentação. Só para você que não entende, o livro de Romanos é uma argumentação tão bem feita que nas faculdades, algumas faculdades de advocacia dos Estados Unidos, eles estudam o livro de Romanos, porque é uma argumentação tão bem construída que pega aspectos diferentes para explicar algo tão bem feito que eles usam isso na faculdade. Só que Paulo ele decide parar o texto, parar o que está fazendo e glorificar a Deus. E glorificar o nome do Senhor, aquilo que nós entendemos, eu vou gastar aqui o vocabulário, eu gosto de gastar o vocabulário às vezes. O que Paulo fez aqui se chama doxologia, um termo que talvez você vai esquecer quando você for embora, mas todas as vezes que você ouvir essa palavra, doxologia, a palavra doxo vem do grego, que significa glória, e logia, palavra, então são palavras de glória, palavras de adoração. Foi isso que Paulo fez aqui. Paulo ele parou um momento de estudo teológico e parou para adorar a Deus, entregar glórias a Deus, reconhecendo o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua majestade. E entenda, querido, que isso que Paulo está fazendo aqui é um padrão para nos ensinar. Não adianta nós conhecermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, irmos à igreja, não adianta se isso não refletir glórias a Deus. Não adianta nós participarmos do ministério, entendermos as profundezas do Evangelho, estudarmos grego, hebraico, aramaico. Não adianta, esse conhecimento ele é inútil se ele não glorifica a Deus. Você participar da igreja, participar do ministério, vir até aqui, você ir lá no ensaio de não sei do que da igreja, você fazer as atividades, ir no grupo de Connect, tudo isso, se você não glorifica a Deus, é inútil. O motivo por trás de tudo aquilo que aprendemos aqui é dar glórias a Deus. O motivo por trás de trabalhar no ministério é dar glória a Deus. O motivo por trás, na verdade, de tudo aquilo que fazemos é dar glória a Deus. Na verdade, nós conhecemos a Deus para adorá-lo. Esse é o motivo pelo qual nós conhecemos a Deus. Esse é o motivo pelo qual você vem até aqui. Você vem até aqui porque você quer conhecer um pouco mais de Deus, para entender melhor quem Ele é, para adorá-lo de forma mais honesta e sincera a cada dia. Dar glórias a Deus. Foi isso que Paulo parou aqui para fazer.
E Paulo, ele conhece aqui, ele reconhece a riqueza da sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, é nós conhecermos a Deus para adorá-lo, é nós tentarmos a cada dia entender um pouco, claro que raspando num pelinho assim, de tão pequeno quanto conhecemos, mas é entendermos um pouco daquilo que Deus é, para adorá-lo. Deus, ele é profundo, Deus ele tem a profundidade da sua sabedoria, é gigantesca, mas mesmo assim nós caminhamos em direção a isso. E aí, querido, quando nós falamos sobre isso, doxologia, na verdade, a adoração, ela precisa ser um estilo de vida do cristão. A adoração, o cultuar a Deus, precisa fazer parte do nosso estilo de vida, precisa ser um hábito constante na nossa vida, nós fomos feitos para isso. Paulo, ele nos lembra aqui que tudo que existe foi feito para glorificar a Deus, tudo que existe debaixo da terra, todas as coisas que estão aqui, todos os seres criados, tudo foram feitos para adorar a Deus, todos têm o mesmo papel e função, feitos para adorá-lo, é por isso que estamos aqui. E aí a verdadeira adoração não está apenas nas músicas, nos cultos, não está apenas nos locais como esse, estão também, mas não apenas. Isso aqui faz parte da adoração, mas um engano que nós temos olha, vamos agora para o momento da adoração, não é assim que nós falamos? Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar o culto agora, vamos entrar agora no momento da adoração, então feche seus olhos, curve suas cabeças, que agora nós vamos adorar a Deus. Biblicamente falando, não é assim que funciona. Segundo o estudo da palavra de Deus, adorar a Deus não está condicionado ao momento de cantar uma música. É também cantar uma música, também adorar ao Senhor cantando a música. Mas adorar a Deus está presente no viver, adorar a Deus está presente no caminhar, no trabalhar, no dar passos, no conversar, no pegar o metrô, no comer, no ir para o trabalho, no realizar alguma atividade, no ter uma conversa com um amigo. Tudo isso gera glória a Deus, tudo isso faz parte de um culto de louvor e adoração a Deus. E aí nós entendemos que, na verdade, a adoração, ela é constante no nosso dia a dia, ou não. A adoração, ela acontece na nossa vida não no domingo ou no sábado da igreja, mas acontece segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a todo momento. Então, quando você vai para a faculdade, você está adorando a Deus, ou não. Quando você entra na sala de aula, você está adorando a Deus. Quando você começa a trabalhar, você está adorando a Deus. Aquilo é um culto a Deus. Aquilo que você está fazendo é um culto a Deus. Do jeito que você conversa com seus amigos, você está adorando a Deus. No jeito que você lida com as situações do seu dia a dia, no jeito que você dirige o seu carro. Difícil adorar a Deus dirigindo em São Paulo, hein? Mas tudo isso reverte glória a Deus, tudo isso adora a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando vocês comerem, quando vocês beberem, quando vocês trabalharem, quando vocês tiverem amizade, quando vocês se reunirem, quando vocês estiverem jogando um jogo com os amigos, quando vocês estiverem jogando FIFA, é difícil, eu confesso. Meu Deus, FIFA tem um demônio que Satanás se manifesta naquele jogo, que leva qualquer pessoa ao ódio profundo e à vontade de tacar o controle na parede. Graças a Deus eu estou mais crente esses tempos, que faz mais de um ano que eu não jogo FIFA. Mas olha, se eu ligo aquele negócio, olha gente, difícil. Mas tirando o FIFA, tudo que fizerem, façam para a glória de Deus, façam para adorar a Deus, façam para que seja um altar de louvor e adoração a Ele. Façam, trabalhem. E é impressionante conhecer pessoas que vivem para glorificar a Deus. Deus está presente. Deus está presente no ambiente de trabalho. E olha só a diferença. Uma pessoa que vai, trabalha, faz o dele e tal e vai embora.
e uma pessoa que a todo momento no seu ambiente de trabalho quer glorificar a Deus. A diferença de Deus acontece ali. Uma pessoa que entendeu que de repente ela tem uma função humana numa empresa, ela preenche planilha, ela conversa com pessoas e que ali ela está glorificando a Deus. Isso é diferente, acontece de forma diferente. E isso, queridos, acontece na medida do tempo em que nós reconhecemos que Deus é o centro das nossas vidas. E Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Há um tempo atrás eu tive uma visão com Deus. Eu estava lá no começo da pandemia, bagunçado igual todo mundo, com a cabeça bagunçada igual todo mundo, no 3º mês preso dentro de casa, encontrando qualquer rolê clandestino para ir, estou admitindo o meu crime. E aí no ápice ali daquele momento, confuso e tudo mais, Deus me deu uma visão. E aí naquela visão que eu tive com Deus, eu via eu mesmo, eu, Rafael, e parecia um sistema solar ali que eu estava vendo. E todas as coisas da minha vida orbitavam ao meu redor. Então era minha esposa, eram meus afazeres, meu trabalho, meu ministério, tudo isso orbitava ao meu redor. E aí eu falei, tá bom Deus, mas o que isso quer dizer? Ele falou, quer dizer que você está no centro e você está no lugar errado. Esse lugar não é seu, esse lugar é meu. Quando você vai me deixar ser o centro, e aí quando eu for o centro da sua vida, você vai orbitar ao meu redor, e o seu trabalho, e a sua família, e as suas coisas, e tudo que você tem, quando você vai me deixar no controle. E queridos, desde então tem sido uma guerra com Deus, eu permitir que Ele assuma o centro da minha vida, e que as coisas trabalhem a favor de Deus. Parece que existem áreas da nossa vida que militam contra Deus a todo momento. Parece que existem hábitos, práticas que temos, costumes que temos, formas de falar, formas de pensar, que lutam contra Deus dentro de nós. Nas últimas semanas nós estudamos várias delas, os cultos que criamos, as formas de idolatria que criamos, as coisas que nós colocamos no centro da nossa vida, a fraqueza do nosso coração, a idolatria do nosso coração. E aí nós vamos transferindo esse centro da nossa vida a tantas outras coisas. A pessoas, a bens, a rede social, a celular, a expectativa, a não sei o quê, e tudo vai colocando ali. Quando esse lugar deve ser de Deus em nós. De Deus. Nós precisamos lembrar a todo momento, a minha vida foi feita para glorificar a Deus. Eu fui criado para glorificar a Deus. Esse foi o motivo. Foi o motivo pelo qual dos bilhões de espermatozoides eu cheguei aqui. Para você que conhece um pouquinho de biologia, sabe que nós somos um milagre. Nós somos vencedores de uma corrida quase impossível. E aí estamos aqui. E aí nascemos na nossa casa, na nossa família, crescemos, tivemos as nossas experiências de vida. Tudo isso, Deus, Ele nos cercou a ponto de nos mostrar, ei filhinho, filhinha, você foi feito para me adorar. Você foi feito para isso. Tem um texto na palavra de Deus, Romanos 12, 1, diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que vocês se ofereçam, que vocês ofereçam as suas vidas, que vocês ofereçam a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, que vocês ofereçam os seus afazeres, os seus sonhos, as suas expectativas, que vocês ofereçam os seus prognósticos de futuro. Ah, Deus, eu quero casar, eu quero ter filho, eu tenho um sonho disso. Que vocês ofereçam em sacrifício a Deus. Que vocês entreguem isso no altar de Deus. Que vocês ofereçam tudo aquilo que tem aqui, diante do altar do Senhor. Este é o culto racional de vocês. Nós oferecermos a nossa vida a Deus como sacrifício, esse é o nosso culto. É essa forma que nós adoramos a Deus. Vai além de um culto no domingo, é uma rendição. E aí, quais são as pessoas dispostas a se render a Deus? Se render. Ouça isso com atenção. Existe um tempo na história de Israel que um povo que foi liberto do Egito, caminhou pelo deserto,
viu Deus fazer fogo cair do céu, viu Deus abrir o mar vermelho, viu Deus fazer pão cair do céu. Esse povo, de todos os povos que já viveram na humanidade, talvez foi o povo que mais viu milagres de Deus acontecendo visualmente. Esse povo, a Bíblia nos conta que caíram mortos no deserto pela incredulidade deles. Esse povo. Então, não é porque eu sou o povo de Deus, significa que eu o sirvo da maneira correta. Aqueles eram o povo de Deus. Agora, nós que somos povo de Deus, o que nos faz viver a plenitude daquilo que Ele é? A nossa rendição a Ele. Nós nos rendermos a Ele. Nos rendermos à vontade dEle. Nós nos desarmarmos dos nossos outros cultos pagãos. Nós nos desarmarmos dos altares de ídolos. Nós queimarmos os altares. Nós queimarmos as coisas que nos distraem. Nós queimarmos as coisas que roubam o nosso coração. Nós queimarmos tudo isso e falarmos: Deus, o Senhor está aqui no centro da minha vida. E gente, esse é um trabalho que nós temos que fazer a todo momento. Cada semana aqui eu tenho falado de um aspecto diferente. Algo que te rouba um pouquinho, algo que te prende um pouquinho, algo que te rouba um pouquinho da presença de Deus. E o que nós temos feito para destruir esses altares, para que seja um culto agradável a Deus? O que nós temos feito? Eu falei aqui para vocês nas últimas semanas que eu não estou usando rede social no meu celular. E isso é estranho, porque eu pego meu celular, desbloqueio, volto, pego, desbloqueio, volto. Tá difícil a minha vida, sem Instagram. E aí, na semana passada, cara, é difícil. Tem momentos do tédio, né? E aí eu tava com um jogo bobo, Tetris. Vocês acreditam que teve um dia que eu fiquei 2 horas jogando Tetris? 2 horas de um dia jogando Tetris. Eu falei, mano, não é possível. Aí todos os dias eu vou lá ver o meu tempo de uso para ver como que está a minha vida, né? O celular denuncia a nossa vida. Aí eu falei, cara, Tetris está roubando a minha vida. Tetris, não é possível. Aí eu tinha umas fasezinhas lá e eu queria zerar o jogo. Eu falei, eu vou zerar e vou apagar essa porcaria. Aí eu zerei o Tetris e apaguei o Tetris. Porque eu falei, não é possível, eu estou deixando de mexer no Instagram para ficar um maior tempão Não, é bizarro isso. Só que eu vejo que à medida do tempo, as coisas que nos roubam, nós precisamos estar alerta sobre elas. Alerta. Entendendo, discernindo, tendo direção do Espírito Santo, orando a todo momento. Porque eu quero ter uma vida que adora a Deus. Eu quero ter uma vida que adora a Deus. Hoje mesmo, minha esposa veio e me deu uma bronca. Fala, Rafael, você acordou, nem deu oi para a Celina, foi dar bronca nela. Falei, nossa, é verdade, eu estou errado. Porque ela estava fazendo manha e eu ouvindo lá do quarto. Meu Deus do céu, ela já está fazendo manha. Essa hora da manhã. Aí cheguei no quarto, filha, pelo amor de Deus. Porque assim, minha filha está há 2 semanas esperando chegar Moana 2 no Disney. Chegou essa semana. Aí ela ficou a semana inteira, Moana, quero ver Moana. A gente só no sábado, porque a gente não deixa ela assistir TV durante a semana. Sábado vai chegar, a gente vai ver Moana. Aí chegou o sábado, ligamos Moana. Aí ela viu o trailer, sendo que ela já viu Moana no cinema, tá? E aí ela viu o trailer lá no Disney do filme do Mufasa. E ela já viu Mufasa no cinema. Aí ela, quero ver Mufasa. Aí eu, filha, mas o Mufasa é só o trailer. Quero ver Mufasa. Filha, é 2 minutos. Quero ver Mufasa. Falei, mas você pediu Moana a semana inteira, por que você não vê o raio da Moana que você chorou a semana inteira? Eu quero ver Mufasa. O que ela viu? Mufasa, obviamente. E aí eu já cheguei na sala brigando com ela. Caramba, você me encheu o saco por causa da Moana, agora você quer ver o trailer? Aí a Kátia me chamou de canto e falou, caramba, mano, você nem deu um beijo nela e já saiu xingando. Aí eu falei, tô errado. Porque se eu quero ter uma vida que glorifica a Deus, primeiro eu tenho que amar minha filha, antes de xingar ela pelas coisas que ela faz. Gente, percebam que isso é tão sutil no nosso dia a dia, mas ele é constante. É constante. É quando eu estou dirigindo, é quando eu estou indo para o trabalho, voltando do trabalho, pegando o trem, metrô. É constante. A nossa vida, ela tende a glorificar ou não a Deus nas pequenezas, eu estou inventando essa palavra, do dia a dia.
nos pequenos hábitos, atitudes, formas de viver e agir, nas pequenas coisas, nos detalhes da vida. Aí nós glorificamos a Deus. E aí nós esperamos o uau de Deus, o Shekinah, o monte tremendo, a tempestade. Nós esperamos isso, quando glorificar a Deus está presente em detalhes do nosso dia a dia. Detalhes. O jeito que você conversa com seus pais, na forma de agir ali no seu namoro, no seu trabalho. É aí que nós glorificamos a Deus, é aí que Deus espera de você glória. É aí. É uma ação racional. Nós conseguimos entender o tamanho de Deus, o poder de Deus? Não conseguimos. Mas a todo momento nós podemos nos vigiar para ver se estamos ou não glorificando a Deus. A todo momento. Puxa Deus, será que eu estou te glorificando com a minha vida? Será, Deus? Será que as pessoas que me conhecem no ambiente de trabalho, será que algum dia elas vão sentir desejo de te louvar pela minha vida? Será que aqui na faculdade, Deus? Faculdade é complicado, porque todo mundo quer colar na prova, né? Então, será que na faculdade, Deus, eu estou glorificando o seu nome aqui, no convívio, no jeito de falar com as pessoas? Será? E aí, no texto que lemos, que vocês se ofereçam em sacrifício, que vocês ofereçam as suas vidas em sacrifício, em culto, como um culto a Deus. Qual tem sido o nosso culto, querido? Irmãozinho, qual é seu culto? Qual é seu culto? E aí, quando nós entendemos que não merecíamos o amor de Deus, não merecíamos aquilo que Ele fez por nós, não merecíamos a sua graça, não merecíamos o seu perdão, e mesmo assim Ele nos amou e nos salvou de forma racional e intencional, nós falamos: Deus, a única coisa que eu posso fazer é te entregar a minha vida, porque eu não mereço o tamanho desse amor, dessa graça, desse perdão, dessa bondade, desse poder, eu não mereço. Então o que eu posso fazer é te entregar tudo, te entregar tudo. É o resultado da nossa vida, é fazer aquilo que fomos criados para fazer. Assim como diz em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho é para ele, e a ele seja a glória para sempre, amém. Queridos, nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a origem da nossa vida, da nossa história. Ele é a raiz de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta tudo, tudo está debaixo do seu controle e do seu poder. E Ele é o herdeiro de todas as coisas. No final de tudo, volta para Ele. Ele é a origem de tudo, Ele é o sustentador de tudo, Ele é o herdeiro de tudo. E se tudo existe para Ele, quando nós cumprimos nessa terra o nosso papel de glorificar a Deus, nós viveremos a plenitude daquilo que fomos criados. Nós viveremos. E é incrível quando nós nos pegamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Glorificar a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa terra. Eu não sei explicar para vocês em palavras o sentimento, eu não sei explicar para vocês, eu não sei colocar no papel, mas aquilo que gera dentro de nós uma vida, porque é aquilo que nascemos para fazer, é aquilo que fomos criados, é para isso. Sabe quando você acorda numa manhã e você fala: cara, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu nasci. Sabe um vazio que as pessoas que têm mansões, são milionárias, não sei o que eles sentem? Sabe o vazio que as pessoas que estão no ônibus, no trabalho, com você no trabalho e tal, eles sentem? Sabe essa dor, sabe esse vazio, essa angústia? Talvez muitos de vocês já sentiram esse vazio, essa dor, essa falta. Sabe essa depressão, sabe esse negócio que não bate, não faz sentido? Então, esse vazio, ele só é preenchido no momento em que nós paramos tudo que temos e entregamos glória a Deus. Entregamos o nosso culto a Deus e entregamos a nossa vida em sacrifício vivo a Deus.
Foi para isso que nós fomos criados, foi para isso. E aí dentro disso, quando nós entendemos que a única coisa que temos que fazer é glorificar a Deus, é exaltar o nome dEle, nos lembramos que na Bíblia as pessoas que viveram coisas incríveis nessa terra, foram pessoas que glorificaram a Deus. Certo dia, Davi virou para Deus e falou: olha, diante do Senhor eu me farei desprezível e me humilharei, e não importa o que pensam de mim ou o que falam de mim, a minha vida é para glorificar a Deus. Uma mulher chamada Ana, mãe de Samuel, certa vez disse: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. João, o apóstolo João, certa vez disse: tu, Senhor, e nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Jó certa vez disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei, mas o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jesus certa vez respondeu às pessoas: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Querido, a nossa vida, ela tem uma utilidade específica nessa terra, é glorificar a Deus, é entregar a nossa história em altar de adoração a Deus, e cumprir essa função e esse papel. É a única coisa, é o único motivo que nos faz respirar a todo momento. E sabe, se você não entender isso agora, esse é o motivo pelo qual nós vamos viver na eternidade. A Bíblia nos conta que ir para o céu não está condicionado a ir para um lugar de ruas de ouro, não está condicionado a ir num lugar que vai ter uma parede, que vai ter pedra preciosa, não está ligado à recompensa, não está ligado a bem, não está ligado a não sofrimento, está ligado a ir a um ambiente onde o culto a Deus será constante, pleno, genuíno, aonde nós vamos estar num lugar onde a adoração será tão genuína a Deus, que não existirá nenhum outro medo, ou preocupação, ou dor, porque Deus estará ali diante de nós, e a nossa adoração a Ele será perfeita. Em algum momento nós teremos a adoração perfeita a Ele, mas enquanto não chegamos lá, vamos nos esforçar na terra, para entregar o melhor culto possível, a melhor adoração possível, o melhor do nosso raciocínio, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa história, o melhor daquilo que podemos fazer. Nós podemos ainda hoje fazer o melhor, nós podemos ainda agora entregar tudo, nós podemos. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós, que a minha vida nessa terra tenha uma utilidade única, glorificar a Deus. Foi para isso que eu fui criado. Qual que é a sua função na terra? Ah, eu fui feito porque eu sou médico. Ah, quem é você? O que você... Ah, não, eu sou analista de sistema. Eu sou não sei... É sério mesmo que Deus te criou para ser analista de sistema? Não, Deus me criou para programação. Gente, não é possível que Deus no céu ia criar uma pessoa. Nada contra a programação. Deus me criou. E aí nós pegamos as coisas pequenas. É claro que eu creio que você pode adorar a Deus programando, sim. Mas Deus não te criou para programação. Deus te criou para glorificar a Ele. Deus não te criou para jogar bola. Deus te criou para glorificar a Ele. Deus não te criou para as coisas pequenas da sua vida e dia a dia, e namorar, e casar, e ter filhos no futuro, e ter expectativa do hoje. Deus não te criou para nada disso. Deus te criou para glorificar Ele. E aí, nessa terra, eu tenho, graças a Deus, eu sou uma pessoa que não tenho muitos medos. Não sou o cara mais corajoso do mundo, mas eu não sou medroso, não sou, de fato não sou. Depois que eu me tornei pai, eu tenho tido um pouquinho mais de medo de andar de moto, por exemplo. Minha moto quebrou, eu deixei ela 1 ano parada, porque eu estava com medo de andar de moto. Aí esses dias eu orei e falei: Deus, vou arrumar minha moto, vou voltar a andar de moto, porque, enfim, o Senhor que guarda a minha vida. Mas, não tenho muitos medos assim. Mas com o passar do tempo, com o passar da caminhada com Deus, Deus me fez entender que eu preciso ter um medo. Medo de chegar no final da vida e falar: puxa, eu poderia ter glorificado a Deus.
Eu poderia ter feito mais para Deus. Eu poderia ter entregue mais a Deus e não fiz. E fiquei com preguiça, e fiz outras coisas, e dei outras prioridades. Eu poderia ter gastado a minha vida para Deus. Queimado a minha vida como um altar de adoração a Deus. Tudo. Poderia ter feito e não fiz. Esse é o meu maior medo. Meu medo não é ficar rico, ficar pobre. Meu medo não é... Não. Meu medo é chegar no final e falar, poxa Deus, eu poderia ter feito mais. Poxa Deus, eu poderia ter andado uma milha a mais pelo Senhor. Poxa Deus, a minha vida poderia ser mais bem vivida para o Senhor. E aí, queridos, nessa noite eu creio que o Espírito Santo quer fazer um pacto conosco. Na história da Bíblia tiveram vários pactos que ele fez com homens importantes da história. Deus fez um pacto com Abraão, Deus fez um pacto com Moisés, Deus fez um pacto com Davi, Deus fez uma aliança com esses homens. Dentro da aliança que Deus fez com esses homens era claro que esses homens eles estavam entregando tudo aquilo que tinham nas mãos do Senhor. E esses homens entenderam o que era o culto de louvor e adoração a Ele. Leia Davi, leia Moisés, leia a história desses homens, leia José, você vai ver homens que entenderam o que era Deus e fizeram um pacto, uma aliança com Ele. Falaram, Deus, a minha vida só tem uma função nessa terra, adorar ao Senhor. Querido, qualquer outra função é desprezível, deixa eu falar, é inútil. Qualquer outra função é descartável. Porque a única coisa que fomos criados para fazer é glorificar a Ele. E eu glorifico a Deus em todos os momentos. Glorifico a Deus dando um abraço na minha filha, sim. E ouvindo aquele sorriso maravilhoso dela, aquela risada que ela tem. Eu glorifico a Deus assim. Eu glorifico a Deus conversando com os meus amigos. Eu glorifico a Deus com pequenas coisas, pequenos atos. Eu glorifico a Deus com pequenos momentos. Em momentos que eu queria fazer do jeito errado. Esses dias uma pessoa deu uma treta comigo, esses dias. E aí, ficou aquele climão, sabe? E aí passou um negócio e tal, tive uma oportunidade de abençoar a pessoa. E ao invés de agir como dar o troco, eu dei um presente para a pessoa. E aí eu destruí a pessoa, que estava pronta para brigar comigo de volta, e eu dei um presente, do nada. Cheguei assim, ó, Deus abençoe, ó, presentinho para você, é nóis. Eu creio que eu glorifiquei a Deus assim. Devolvendo com amor uma pessoa que estava fazendo algo mal para mim. Eu glorifico a Deus com pequenas coisas no meu dia, com pequenos atos. E para mim, estar aqui nessa posição, ensinando a palavra de Deus para vocês, eu acho que é algo muito nobre, para mim é algo gigantesco, muito grande. Glorifico a Deus também assim, pregando aqui para vocês, falando da palavra dEle para vocês. Eu glorifico a Deus abrindo mão de várias coisas na minha vida para poder me dedicar à palavra de Deus. Eu glorifico a Deus de tantas formas. E sabe o que Deus está falando para você hoje? Puxa, larga isso aí e me glorifica, e vive para mim, entrega a sua vida para mim, entrega tudo aquilo que você tem como um culto de adoração a mim. É a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa que você pode fazer. É deixar que a sua vida se torne um culto. E aí você não vai falar mais para ninguém, eu estou indo para o culto. Quando que você vai para o culto? Como assim vou? Não vou para o culto, eu sou o culto. Eu sou o culto. É constante. Ué, mas você não vai lá para cultuar a Deus? Não, eu estou cultuando a Deus agora, falando com você. Você não está vendo? Eu estou no culto. Estava cultuando a Deus agora, dirigindo para cá. Estava cultuando a Deus no Uber, ouvindo as histórias do Uber. Maluca. O Uber veio conversando comigo, divorciado, estava contando das peripécias dele. Aí no finalzinho, chegando aqui na igreja, eu falei para ele, cara, eu sou casado há 11 anos, vivo a melhor vida que eu tenho, amo minha mulher, ela é maravilhosa, mais bonita que todas essas meninas que tem por aí.
Tenho 2 filhas lindas. Ele, cara, não larga isso não. Não larga isso não, que você está certo, você está na melhor vida. Ele falou, quem está dentro quer sair, quem sai não sabe por que saiu, porque se arrepende. Eu falo, eu sei, eu estou aproveitando. Eu estou no culto, estou vivendo o culto. Eu estou cultuando a Deus a todo momento, é isso que Ele quer. Que você o cultue a todo momento. Que você celebre a Ele a todo momento.